Terrorista espanhol preso no Brasil vai ser extraditado. Reportagem de Afonso Marangoni. O Brasil vai extraditar nesta quinta-feira o terrorista espanhol Carlos García Juliá. Ele era integrante do grupo de extrema-direita Fuerza Nueva e foi condenado por ser um dos autores do massacre de Atocha, que deixou 5 mortos. O ataque a tiros ocorreu em 1977 na rua Atocha, no centro de Madrid, e tinha como alvo um líder do Partido Comunista que escapou do atentado. Em 1980, Carlos García Juliá foi sentenciado a 193 anos de prisão. Depois de cumprir 14 anos da pena, ele recebeu autorização para deixar a prisão e foi para o Paraguai. Em 1996, Juliá foi detido na Bolívia, acusado de tráfico de drogas e de financiamento a grupos paramilitares. Depois de décadas como fugitivo, ele foi preso em solo brasileiro no final de 2018. O advogado de Juliá, Daniel Mourad Magezoube, disse que seu cliente afirma estar arrependido. Aquilo aconteceu na época que ele era jovem, que ele era um idealista e que ele estava arrependido. Na versão dele, não foi premeditado, assim, foi uma fatalidade, não foi premeditado. Na flor da idade, com os hormônios em ebulição, domado por um ideal político, independente do ideal ser de esquerda ou de direita. O advogado vai pedir que para cada dia preso no Brasil, ele tenha 2 dias reduzidos da pena na Espanha. Os detalhes da transferência não foram divulgados por questões de segurança. A chegada de Carlos García Juliá na Espanha está marcada para sexta-feira. Bem, ele pode ter tido problemas com os hormônios, né? Mas, porém, é um assassino, né? Matou 5 pessoas no massacre de Atocha. E é um sujeito de extrema-direita, assim como o Batiste, no outro extremo, na extrema esquerda, foi também mandado de volta para a Itália depois de uma longa luta de anos. Então é assim que tende a agir a justiça, desde que os países também tenham acordos entre si. Isso é condição sine qua non. Você não pode extraditar ninguém se não há um acordo. Lembrando também que brasileiro não pode ser extraditado, de acordo com a nossa Constituição e com a Constituição de outros países. No caso especificamente da Espanha, é bom recordar, e isso é um fato importante, porque a última eleição espanhola colocou no parlamento a representação do partido de extrema-direita, chamado Vox, que são dos saudosos do franquismo. Então é uma questão realmente complicada de alguns países na Europa, tanto na Europa Ocidental como na Europa Oriental. No caso da Europa Oriental, então, as tendências nazifascistas ou fascista só ou só nazista, ou a combinação, que são duas coisas distintas, é terrível. Basta ver o governo da Polônia, basta ver o governo da Hungria, né? Só para citar 2 exemplos entre outros tantos problemas que tem a Europa. No caso da Espanha, tem de ser destacado, e da Península Ibérica, né? É importante lembrar que a Península Ibérica conquistou a democracia na década de 70 do século XX, os 2 países se modernizaram, basta ver Portugal e Espanha. Portugal, a Península Ibérica é governada com êxito por uma coligação de esquerda, no caso de Portugal, que retirou, basta acompanhar, isso é fato, né? Tem gente que não gosta de fatos. O que aconteceu com Portugal, a chamada, entre aspas, geringonça, que era uma denominação pejorativa, que foi assumida como valorativa. Basta ver os indicadores e a vitória eleitoral da esquerda portuguesa parlamentar, entenda-se, porque ela é um regime que lembra um pouco a França, que o Brasil, segundo alguns, gostaria de adotar. O chamado um semipresidencialismo, né? E a questão que se coloca é que Portugal está indo muito bem, né? E a Espanha tem já um governo instável, mais complicado, mas um governo de esquerda num momento difícil. Por outro lado, e concluindo, isso é importante, porque na Espanha passa por extremismos à esquerda e à direita. Vamos lembrar a longa luta do País Basco, da ETA, e as ações terroristas, e quanto isso custou politicamente na Espanha, e que vive um problema agora de autonomia no questão da Catalunha, que esse ano vai voltar essa questão, nunca se resolve. Então foi importante a decisão tomada. Tem de ver o que determina a lei, a nossa Constituição e os tratados entre os países. Se é um criminoso, esse aí, um assassino, como era Batiste, né? Se ele agora achou que é um problema de juventude e se arrependeu, o Batiste, quando chegou à Itália, agora recentemente, deu uma entrevista dizendo que se arrependeu, mas tem os mortos, que ele precisava conversar com os mortos. Então, a lei vale igual para o Batiste ou para esse cidadão. Concordo 100%, e é curioso que o arrependimento fica lá para a questão divina, né? Mas a lei precisa de justiça. Agora, eu acho sempre interessante quando esses assassinos
tentam justificar seus crimes comuns, afinal de contas, quem morreu não importa o motivo pelo qual foi morto, certo? Eu acho que é curioso quando tentam justificar isso com base na ideologia. Nesse caso, o seu advogado nem usou ideologia, usou a juventude, quer dizer, culpou os hormônios. É como se todo jovem fosse um assassino, né, em potencial por causa de hormônios. Não é bem assim. Agora, o escudo ideológico serve muitas vezes, nesse debate cada vez mais polarizado e tribal que vemos no mundo e no Brasil, para tomar partido e você defender e justificar um monstro de um lado ou inocentar do outro, né? Veja, o Cesare Battisti era um assassino e ponto. Não importa que ele matou pelo comunismo. Aliás, isso para mim é um agravante. E nesse caso também, o sujeito estava reagindo à ameaça comunista, foi lá e achou que podia matar inocentes. Ele tem que ser condenado e preso por isso e pagar por isso no país de origem. Vale só lembrar como uma nota final que Cesare Battisti não havia sido extraditado justamente porque tinha um governo companheiro no poder aqui de esquerda, que era o PT. O governo Bolsonaro assumiu, mandou ele cumprir pena na Itália e agora vai extraditar também alguém de extrema direita, o que mostra uma certa isenção.